Olá, pessoal. Eu sou o Alexandre Starabotniak e nós estamos aqui hoje com a Adriana Lanhar de Alencar e a Ivani Camargo. Vasconcelos de Camargo, né? É, E eu sempre esqueço do Vasconcelos. tem Mas o problema. importante é saber que a gente vai falar de alguém muito especial hoje, nesse nosso projeto Biografias. Na última, a gente falou de alguém que não era muito falado. Hoje nós vamos falar de alguém que é muito falado e que aparece só 800 vezes mencionado em toda a Bíblia. Você consegue imaginar quem pode ser? Enquanto você vai pensando, eu vou contar, porque senão. Nós vamos falar de um personagem muito importante chamado Moisés. Moisés é uma pessoa que nasceu no Egito. Nasceu numa época em que o povo de Israel, o povo judeu, era escravo. É, havia ali um faraó que estava com medo, na verdade, do povo, porque o povo cresceu tanto em número e ele estava com medo de que houvesse uma revolta, então ele resolveu escravizar o povo. E foi nessa época que aconteceu. E aí o povo continuava crescendo, até que o faraó falou assim: então vamos fazer o seguinte: matem os meninos e deixem as meninas. Esperto ele, né? Por quê? Porque os meninos viravam homens de guerra, né? Então esse era o problema. E era um dilema muito grande. E, e teve um casal que teve um menino muito bonito e tinha essa ordem de matar os meninos, né? E a mãe, que era Joquebede, ela cuidou do menino enquanto dava para escondê-lo, mas quando não dava escondê-lo, resolveu colocar esse menino num cesto e colocou no rio Nilo, cheio de jacaré, lembra? E o que que aconteceu? A irmã dele acabou seguindo o cesto e o cesto foi parar nas mãos da princesa, filha de Faraó. A filha de Faraó se interessou, viu o menino, falou: Ah, é um menino hebreu. E rapidamente a irmã desse menino apareceu e falou assim: Ah, a senhora quer que eu traga uma mulher do povo hebreu para cuidar do menino, para amamentar o menino? E a princesa gostou da ideia e, por acaso, ela foi buscar quem? Foi buscar Joquebede, a mãe do menino, e mãe dela também. O menino foi sendo amamentado, foi crescendo. Eu acredito que na casa dele, como é um povo judeu, ah, era respirado a cultura judaica. E, mas chegou um momento, depois de algum tempo, o menino já estava crescido e tinha que ser devolvido para quem? Para a princesa, né? E a princesa deu um nome para ele, deu o nome de Moisés. E esse nome, ele significa no hebraico algo como arrebatado, arrebatado das águas. E foi isso que aconteceu. Esse é o nome do Moisés. E a história dele começa ali. Ele cresceu dentro do Egito, deve ter ido nas melhores universidades, porque ele era um príncipe, filho da princesa, né? Ia nas melhores universidades, melhor cultura, até que ele começou a se incomodar com o que estava acontecendo com o povo dele, o povo hebreu. E um dia ele viu um soldado, um feitor, batendo num hebreu. Ele foi lá, foi tirar satisfação e acabou matando esse feitor. E descobriram e ele teve que fugir.
Ele tinha cerca de 40 anos nesse tempo. Ele acabou indo para uma terra chamada Midian, que era um deserto. Ele acabou ajudando umas moças lá em Midian, que tinha gente incomodando elas, elas eram pastoras do rebanho do pai, e ele acabou ajudando, e o que aconteceu é que o pai falou assim, tá bom, casa com a minha filha, né? É um presente legal, né? Tá certo? Casa com a minha filha. E ele ficou mais 40 anos respirando o deserto, realmente vivendo o deserto, aprendendo como viver no deserto, a falta de água, o sol escaldante, tudo isso. Até que um dia, 40 anos depois, eu não vou contar, mas eu acho que a Adriana vai contar para nós o que aconteceu. Sim, nossa, aconteceu algo muito especial na vida de Moisés, que foi quando Deus apareceu para ele numa sarça ardente. De repente você está lá, uma parte que tem ali um matagal, e de repente a sarça em chamas, e o Senhor, o Eterno, chama Moisés e fala: Moisés, eu sou o Senhor, e eu quero que você seja usado para salvar o meu povo. Moisés começa a dar algumas desculpas, mas senhor, eu não sei falar direito, a minha fala é meio mole. E aí Deus fala: não, mas seu irmão Arão vai contigo. Até que, de tanto argumentar, Deus convence Moisés a obedecê-lo, né? Graças a Deus, né, gente? E aí eles começam a ter um relacionamento, né? Deus e Moisés. E Moisés nos mostra muita coisa ao longo da vida dele sobre esse relacionamento com Deus, né? Como Moisés não era perfeito, obviamente, mas Deus usou muitas vezes, né? Então o povo estava sendo escravizado ali no Egito, uma escravidão dura por muitos anos. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, vá ali falar com o faraó para que o faraó liberte o meu povo para me adorar, poder o povo me adorar, né? E aí Moisés começa uma argumentação com o faraó e a gente sabe no que vai resultando, né? Vai resultando nas pragas, porque Deus vai descendo o coração do faraó. Então Deus fala, fala para o faraó para deixar o povo ir, hein? Aí quando o faraó está quase deixando, aí ele volta, aí vem as pragas, por exemplo, rã, né? Piolho, e várias outras, né? Até que a última praga eu considero que é a mais importante. Porque Deus mandou, se Faraó no povo, os primogênitos iriam morrer, mas Deus ia preservar os primogênitos dos israelitas. E aí, como que se dava isso? O povo de Israel tinha que colocar um pouco de sangue nos umbrais das portas. E quando o anjo da morte fosse passar e visse aquele sangue, ele iria preservar o primogênito que estivesse ali. No entanto, todos os egípcios primogênitos morreram, inclusive da família de Faraó, né? E mesmo assim, o coração do Faraó estava endurecido. Aí, depois dessa praga, e por que que essa praga é muito importante? Por quê? Porque o que salvou o povo foi o sangue do cordeiro estava nos umbrais da porta. E lá para frente a gente vai ver que o sangue do cordeiro é aquilo que nos salva e nos purifica do nosso pecado, não é mesmo? O cordeiro que é Yeshua. E aí o povo consegue, depois dessa 10ª praga, finalmente Deus abre o mar vermelho para o povo passar a pé enxuto. Então todo aquele povo
estava com Moisés, os israelitas passaram, o mar se abriu literalmente, e eles passaram ali no meio, estavam com os pés secos, e quando o faraó e seu povo veio depois, o mar fechou-se em cima deles, e eles conseguiram sair literalmente salvos. Um milagre maravilhoso, né? Além do milagre aí da salvação dos primogênitos, considero essa abertura do Mar Vermelho um dos maiores milagres que a Bíblia conta pra gente. Aí, saindo e acontecendo tudo isso, né? Imagina naquele momento, aquele milagre aconteceu, como que não ficou a fé daquele povo todo? E de Moisés também. Mas vocês acham que depois continuou sendo uma maravilha, assim, o relacionamento com Deus, as pessoas estavam super contentinhas no deserto? Não. Começaram a murmurar para Moisés: Moisés, você nos trouxe aqui para esse deserto para a gente morrer? Era melhor a gente ter ficado no Egito, né? Então começaram a ter esse tipo de comportamento, né? Murmurar. E aí Deus foi ficando irado e falava para Moisés: Moisés, mas o que que esse povo está fazendo? Eu vou dar essa carne toda que eles querem. E aí Deus lançou um monte de carne que eles começaram a comer e ficaram tão espastiados. E mesmo assim eles estavam reclamando. Até que Moisés teve que interceder pelo povo. Então, acho que um dos principais, uma das principais características que eu admiro em Moisés é que ele realmente intercedia pelo povo, né? E aí eu me lembro de Abraão intercedendo pelo povo quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra. Senhor, mas se tiverem 50, o senhor não vai preservar aquele lugar? Ô, Abraão, eu vou. Se tiverem 40, opa, se eu ficar te importunando, você ainda vai preservar? Vou, Abraão, vou. E se tiverem 30, também vou. Aí depois 20, aí se tiverem 10, eu não destruir aquele lugar. Só que só tinha Abrão e Ló, né? De justos. E aí Deus acabou destruindo mesmo. Mas Abraão estava intercedendo pelo povo e Moisés também estava intercedendo. Até que eles foram andando muito pelo deserto e Deus prometendo aquela terra boa para eles, né? E mandou alguns espias, né? E aí eu vou passar um pouquinho a palavra para Ivone falar dos espias. Já pensou então, gente, ir lá na terra dos cananeus que estavam lá para ver como que era e voltar. E o medo, né, de ir lá e acontecer alguma coisa, né? Mas foram 12 espias, né? Um de cada tribo de Israel, representando significativamente o povo. E aí só dois voltam dizendo que, olha, é uma terra boa e é uma terra que vale a pena a gente lutar, porque é a terra que Deus está dando para a gente, né? Só dois. Os outros falaram, gente, tem um monte de gigante lá, tem um monte de gente forte, como que nós vamos conseguir entrar naquela terra? Então, assim, imagina, isso aconteceu logo depois que eles viram o mar abrir, eles viram os milagres que Deus fez para eles saírem lá do Egito. E aí, assim, não, mas eles são muito fortes, né? Acho que a gente faz isso também, né? Deus faz age na nossa vida de muitas formas e depois, quando a gente está num enrosco, precisando de ajuda, fala, será que Deus vai me ajudar? Será que Deus vai me ajudar? Mas Deus ajuda, né? Assim, essas histórias da Bíblia, do povo de Israel, serve para a gente saber o quanto que Deus nos ama, né? E o quanto Deus está cuidando da gente. Por menos que pareça, Deus está cuidando da gente. E aí eles passaram no deserto muitos anos porque não acreditaram que podiam entrar. Esses espias foram logo depois que eles passaram o mar e tal, quer dizer, eu não sei quantos meses, mas alguns meses, alguns dias. E daí Deus falou: bom, pela falta de fé, vocês vão ter que caminhar um pouco mais aí no deserto, né? E, e Deus falou: vocês mesmos não vão entrar, mas seus filhos vão entrar.
na terra que eu estou dando para vocês, na terra prometida que eu prometi para vocês. Então, assim, imagina daí o povo sabendo que eles iam caminhar, caminhar, caminhar ali sem poder entrar na terra que era deles mesmo, na terra prometida. Mas aí, nessa caminhada, também Deus não desamparou. E aconteceu tantas coisas que revelam para nós, que estamos assim vendo a história agora, revela para nós o cuidado de Deus, né? O cuidado das pessoas. E quando Moisés estava ainda falando para o povo lá que, não, vocês vão entrar na terra prometida, né? Vocês vão entrar, e como que nós vamos dividir? E como que será? E já estavam dividindo a terra ali e, e aparecem algumas mulheres. Não sei se vocês lembram lá em Números 27, aparecem as filhas de Zelofehade. Gente, eu gosto dessa história porque fala das mulheres numa caminhada que era muito mais, né, falando das figuras masculinas. E aqui Deus mostra 5 mulheres, eram as filhas de Zelofehade. Zelofehade era um homem da tribo, agora eu não lembro que tribo que era, mas ele era de uma tribo do povo lá, e ele só tinha filhas mulheres, ele não tinha filhos homens para herdar a terra, porque estavam dividindo a terra, né? E aí elas dignamente e mais humildemente vão lá falar com Moisés. E sabe o que me dá maior? Moisés ouve o que elas estavam falando. Elas chegam lá, tinha uma chamada Macla, outra Noa, Ogla, Milca e Tirza. Chega essas 5 mulheres e fala assim: olha, meu pai morreu e agora aqui no deserto, não foi naquela revolta lá, morreu aqui no deserto e a gente gostaria de ter uma parte nessa terra, né, também. Aí Moisés, olha, o Moisés já estava, né, liderando há tanto tempo, já estava fez os milagres, humildemente reconhece e fala assim, eu também não sei. Vocês estão me fazendo uma pergunta que eu preciso perguntar para Deus, porque eu não sei o que que Deus quer. E aí ele vai e ora, e Deus fala, elas têm razão, elas têm razão. O pai delas morreu sem ter filhos, homens, mas elas podem herdar a terra. E deu a terra para elas. Então, essa foi uma decisão que abriu uma concessão. Isso dá uma decisão de falar, não, as mulheres vão herdar, né, que abriu uma concessão até hoje os códigos, a Adriana, que é advogada, os códigos dos países, as mulheres têm esse direito de herdar a herança dos pais. E, e aí, assim, é, só deu uma questãozinha lá, né, depois aparece em Josué 17, quando eles estão, de fato, dividindo a terra, daí eles falam, olha, na divisão, eu falei assim, olha, a única restrição, a única coisa que precisa tomar cuidado é que vocês, mulheres, se casem com homens da mesma tribo, porque senão a herança fica difícil de dividir, porque daí a herança da terra vai para outra tribo. Então, assim, assim, parece que a reivindicação das filhas de Zelofeade foram atendidas por Deus, por Moisés, por um líder humilde e digno, né? E por Deus. E isso só traz para a gente sempre esperança de que a gente pode pedir para Deus, mesmo, quem sou eu que vou pedir? Não, a gente pode, Deus está ouvindo os nossos pedidos, né? Eu Legal, gostei legal. muito dessa história das filhas de Zelofeade. É muito É legal, é interessante. algo que a gente lê às vezes e esquece, né? Eu Eu mesmo pelo tinha menos, esquecido. pois é. Mas se eu posso falar alguma coisinha a mais aqui, na verdade, se você olhar a vida de Moisés, ela começa no Êxodo, né? No Êxodo 2, na verdade, capítulo 2, e isso resume, o capítulo 2 acaba resumindo os praticamente 80 anos da vida de Moisés. A partir dali, em Êxodo 3, só tentando localizar um pouquinho, aparece esse episódio da sarça ardente, e que é Deus falando com Moisés e dizendo assim: Moisés, você
Eu te escolhi, em outras palavras. Não adianta se dar desculpas. É você que vai. E Deus municiou Moisés com milagres, tipo assim, para tentar convencer realmente, primeiro o próprio povo, porque É, ele nem verdade. estava lá, né? Convencer o próprio povo e aí convencer Faraó. E ele, como era príncipe egípcio, né? Ele tinha acesso à corte de Faraó. Se não fosse isso, ele não teria acesso. Quer dizer, o plano de Deus começou lá atrás, né? Quando ele fez Moisés ser adotado pela filha de Faraó. É, Deus já tinha um plano de resgate para o povo. O povo sofreu, né? Passou maus bocados, mas ele tinha um plano de resgate, né? E ele foi mandando pragas, né? Como a Adriana falou. E aí eles acabaram saindo do Egito, só que mais uma vez Deus endureceu o coração de Faraó. E Faraó falou assim: não, vamos lá, vamos atrás deles. E eles estavam encurralados, né? Só que Deus falou para Moisés: o que você está fazendo parado aí? Marchem. E eles começaram a marchar. Quando começaram a marchar, as águas se abriram. As águas se abriram. E isso foi algo assim, acho que é um dos eventos mais extraordinários que é lembrado por todo mundo que lê a Bíblia e até pelos que não lê a Bíblia, mas eles já ouviram essa história. Então Deus foi cuidando, 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 cuidando por 40 anos agora no deserto, né? Preparando o povo e como o povo, como você mencionou, Ivani, que Deus tinha mandado espias para reconhecerem a terra, verem que a terra é boa, só que 10 deles voltaram dizendo: olha, a terra é ótima, mas tem gigantes, tem coisas, cidades muradas, dificuldades. Havia coisas que desestimularam o povo. Mas Deus falou assim: vocês, o único que levantou a voz assim foi o Caleb, né? E dizendo assim: não, se Deus prometeu, nós podemos ir, porque Ele vai dar. E é isso que acontece. Se Deus promete alguma coisa para você, Ele vai dar para você. uhum. Ele vai dar para você. Essa fé do Caleb e do Josué Foi E do realmente, Josué, extraordinária. né? E do os Josué dois, né? também, né? É, Tanto é Então, que Deus fala na Bíblia que eles tinham o Espírito, né? Um Espírito diferente, ou seja, o Espírito do próprio Deus estava sobre eles. exatamente, é exatamente. verdade. Então, quer dizer, a vida de Moisés foi uma vida cheia de milagres o tempo todo, né? 600, mais de 600 mil homens que atravessaram o Mar Vermelho não entraram na Terra Prometida porque não tiveram fé. É, Até Moisés pisou na bola também, né? Você ia falar É, isso. é, é Então, verdade. ele acabou não entrando. Mas ele apareceu depois, não apareceu depois, Adriana? Foi, né? O milagre da transfiguração. Moisés aparece lá com Yeshua, né? Então, no fim, ele foi para a Terra Prometida. Uns E assim, uma 1.500 outra. anos depois, né? Exatamente. E uma outra curiosidade sobre a vida de Moisés é que tem um versículo que fala que o próprio Deus o enterrou. Então fica essa questão, né? Olha que especial. E uma outra coisa que a gente não teve tempo de abordar foi que Deus deu as tábuas dos mandamentos, né? Através de Moisés. Então verdade. ele também É, foi esse que nos abençoou aí com os mandamentos, né? é, Que são a base para todas as nossas leis,
a base para todo o nosso relacionamento com Deus, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, não ter outros deuses, honrar pai e mãe. Então, coisas muito importantes para a gente lembrar e saber fazer, né? Também. Pois é. Não, e acho que essa história mostra para gente, né, como a misericórdia de Deus é tão importante na história do mundo mesmo, né? Porque é, não, aqui não poupou de contar todos os detalhes, quando Moisés errou, quando o povo deixou de ter fé, quando Moisés ficou bravo, quando Deus ficou irado, quando o povo se rebelou e falou, não vou fazer mais nada com esse povo, e Moisés intercedendo, não, por favor, né, leva esse povo lá, porque senão o que que os outros povos vão dizer? Que o Deus de Israel não conseguiu fazer o que tinha pretendido. Então assim, mostra tudo. Deus irado, Moisés irado, e depois Deus, com a sua misericórdia, cuidando de todos, né? Assim, Moisés não entrou na Terra Prometida, mas Deus cuidou dele, até enterrou, né? Não sei o que que ele fez com o corpo dele, mas cuidou de Moisés, trouxe Moisés como um grande sinal no ministério de Yeshua, com Elias. Então, assim, Deus, ele aproveita os nossos erros, não é que a Sim, gente seja, então vamos errar, não. Mesmo que a gente erre, Deus aproveita os nossos erros, Deus é misericordioso com a gente e trabalha, né, em coisas triviais, porque essas coisas, por exemplo, a história das meninas de Zelofeades eram parecia coisas triviais, mas que podiam envolver um princípio, né, moral muito importante, e a lei de Deus cobriu também essa parte, né? Então, é gostoso falar verdade. sobre as histórias da Bíblia, né? É muito bom. E Moisés realmente nos ensina muita coisa, né? Sobre esse relacionamento com Deus que ele tinha, toda essa paciência que ele tinha, Pois é. realmente é importante, né? Eu Então, só sabe que eu acho que o Moisés ele era mais bravo assim nos 40 anos que até que ele foi se esconder no deserto. Lá em Midian, Deus trabalhou com ele 40 É, anos, né? Fez conhecer o deserto, fez ele ficar mais humilde, mais sensato calminho, assim, né? É, calminho, e daí o ministério dele lá na redenção do povo. Deus é perfeito. como é que é? é De verdade. príncipe do Egito, ele virou fugitivo, né? No É, fundo, no fundo é isso que ele fez. Mas eu lembrei de uma coisa agora que Deus fez um teste com Moisés. Na verdade, Deus falou assim: olha, esse povo só reclama. Eu não aguento mais esse povo. Eu vou acabar com eles e vou fazer de você a Ah, é. grande nação que eu prometi para Abraão. E Moisés passou no teste. Ele se humilhou perante Deus, falou: Deus, não faça isso. O que que os outros vão dizer que você trouxe o pessoal aqui para o deserto só para acabar com eles? Não. Continua com eles. Ele podia assumir a liderança eterna, vai, entre aspas, do povo, mas ele foi humilde o suficiente para dizer: Deus, não, eu não sou a pessoa que vai sair fazendo. Não. Ele se humilhou realmente perante a Deus. Eu acho que muitas vezes a gente precisa fazer isso. Verdade. Mas ele é verdade. sabia que Deus ia colocar um outro profeta e que acabou sendo o Messias de Israel, o ungido de Deus, que é Yeshua, Jesus Cristo. Jesus Cristo é Yeshua, Messiah, né? É o Messias de Deus. E ele fez um resgate também. Moisés fez um resgate. Fez o resgate do povo judeu saindo da escravidão. E Jesus fez um outro resgate. Yeshua fez um outro resgate. Nós estávamos presos com grilhões nos pecados que Nos nós pecados. cometemos. E Yeshua derramou o sangue dele, pagou o preço com o sangue dele,
para o preço do pecado, para que nós não sofrêssemos isso. E a gente precisa fazer o quê? Aceitar, né? Dizer, Deus Pai ou Yeshua, eu aceito o sacrifício de Yeshua pagando o preço do meu pecado. E se eu não fizer isso, eu não. O presente está ali, é um presente que ele deu, mas eu tenho que tomar posse. Se Sim. eu não tomar posse, não tem jeito. É isso aí. E Muito aí a gente vai chegando ao fim desse programa aqui sobre Moisés. A gente está numa série aí de falar dos personagens, né? Biografia. E espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha abençoado muito vocês. Então, até uma próxima. Shalom, shalom. Shalom, muito obrigado. Obrigado mesmo, Shalom. hein? Façam Shalom. seus comentários. Obrigado. Obrigada. Obrigada.